Então, turma, o curso oficial completo do Revit está no link dessa descrição aqui. Na verdade, completo não, porque é um curso para quem sabe do absoluto zero e precisa migrar em 24 horas. Então, é só o básico, a princípio, o que já está lá, porque os demais está sendo construído, mas é o suficiente para você fazer o que você já faz no AutoCAD. Vou aproveitar que eu estou fazendo aqui a paginação de piso de um projeto real para eu dar aqui as dicas para você, Gabriel, e possíveis futuros estagiários. Seguinte, Gabriel, o senhor foi fazer o levantamento na casa lá e depois eu vou te mostrar os videozinhos. Tem umas medidas aí que não bate não. Se tu ver no vídeo, tu vai dizer que essa boneca daqui para cá tem 64 centímetros. No vídeo, que é mais, a gente, quando vai fazer levantamento, a gente faz um vídeo gravando o áudio com as medidas, porque aí, se ficar alguma dúvida na anotação, a gente vê no vídeo. E no vídeo a gente vê que na proporção não tem como ser 60 centímetros, aí deve ter uns 20 a 30. Quando for revisar lá as tomadas tem que ver isso aqui. Então, meu povo, paginação de piso. Particularmente, e aí eu vou falar aqui de desenho, do software e do que se usa. Não se usa mais soleira, granito, que seja mármore, na separação de cada ambiente, certo? Soleira mais um elemento, mais um material que vai levar a vista direto da pessoa para ali. Então, quanto mais direto a gente conseguir passar o piso, melhor, mais bonito fica. Ailane, por que o povo fazia isso antigamente? Tem seus motivos. É mais fácil. Vou desligar aqui as portas, VG, desculpa, VH. Clico no elemento, VH, desliga aquele elemento. O que acontece? Quando eu vou fazer a paginação, por exemplo, eu vou começar esse piso aqui. Na verdade, é aqui ou bem aqui. Eu começo por aqui porque aqui eu tenho esse corredorzão todinho que ele não vai levar tanto corte aqui, certo? Eu poderia, inclusive, começar nesse sentido aqui. Não tinha problema nenhum também. Esse aqui, só que aqui ele começaria no nada, né? Então, começar aqui. E quando a gente passa uma soleira aqui, a gente recomeça, geralmente, né? Recomeça o piso novamente atrás da porta. Só que aí, essas portas fechadas, a gente vê aquele material diferente, não fica legal. Resumindo, mesmo material, mesma quantidade, só vai dar uma besteirinha mais de trabalho. Mas visualmente, sua casa fica melhor, mais bonita do que, pode parecer besteira, mas é o detalhe que faz a diferença. Mas fica muito mais bonita do que aquele piso separadozinho. Inclusive, por exemplo, quando eu tô do corredor pro banheiro, que eu não tenho diferença de nível, por exemplo, aqui eu usaria uma soleira se o piso do banheiro for mais baixo. Mas se for no mesmo nível e o rebaixo for só aqui, eu ainda prefiro que esse porcelanato aqui, ele entre como se fosse literalmente fazendo a soleira. Por quê? Porque com a porta fechada, eu vejo como se o material estivesse entrando. E aí, sendo o mesmo nível, não precisa colocar nada, é só mudar de material mesmo. Então, para esse projeto aqui em específico, a gente tem um piso de 58 por 58 para fazer esse geralzão da casa. O cliente comprou sem chamar arquiteta, mas tudo bem. E nos banheiros a gente tem um piso madeirado, eu fui escolher com ele, no chão, e um piso tipo um calacata nas paredes. Então, por exemplo, aqui eu vou já mostrar com detalhes como é que vai ficar, mas nas paredes eu tenho um porcelanato, não lembro se é porcelanato ou cerâmica, de 60 por 60, beleza? O que acontece? Eu sempre gosto de usar essa setinha aqui, que é indicando, eu coloco a achura aqui do jeito que tem que ser e coloco aqui aonde ela começa, certo? Poderia começar daqui ou poderia começar daqui. Aí vai do seu mestre aí, se ele vai começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas a gente já escolheu esse piso aqui antes de fazer o forro. Então eu já coloquei o forro com 2,40. Tá, 2,36, mas é na verdade porque tem a dilatação.
Mas ele vai ficar com 2,40 exatamente para não ter perda, para não ter quebra. Vai ficar 4 peças inteirinhas. A casa, o restante da casa não. Quanto mais alto, mais bonito. Mas nos banheiros, quanto mais alto for, mais você vai gastar, mais caro vai ficar, porque vai ser mais revestimento. Fora que aquela filetezinho, não acho que fica legal não. Então todas as paredes aqui vão ficar com esse porcelanato. Deixa eu logo ver qual é a especificação para botar. Piso Pointer Carrara estatuário. Aí eu pego o texto. É piso, mas é revestimento, né? Então eu vou botar só Pointer Carrara estatuário 60 por 60. Isso de página. Diminuir aqui um pouquinho. Puxar uma setinha para cá. Organizar aqui. Não gosto muito dessa fonte não. Vou colocar. Não tô ensinando vocês mexerem não, viu? Tô só mostrando como é que eu faço a paginação de piso. Ensinar direitinho como é que faz texto, edita, essas coisas é lá no curso. Ou depois eu faço aqui com calma. Fator de largura. Eu vou botar a letra mais juntinha. Tamanho 2,4. E deixar vermelho. Então aqui beleza. E aqui vai. Não vou nem mudar o nome agora não. Vou voltar pra prancha. Agora eu vou ver essa vista aqui. Clico 2 vezes. Pronto. Aqui, só pra vocês entenderem. O meu amadeirado, ele vem no chão e sobe. Logo, esse banheiro tem 2 portas, uma por aqui e outra por aqui. Então, se ele vai fazer esse detalhe subir na parede, eu vou usar o contrário, certo? Porque na parede ele tá subindo como se fosse na horizontal. Então, o piso aqui ele também tem que vir nesse sentido. Como é que eu faço? Não sei, vamos testar aqui. Eu vou rotacionar esse piso aqui. Opa, deu um erro. Aí eu vou editar esse piso. Pronto. O que que acontece? O piso, ele é 90 por 15 centímetros. Então, eu não criei ainda uma achura personalizada assim. Então, eu botei aqui uma achura para esse piso aqui só horizontal. E vou fazer aqui uma outra achura diagonal. Vou começar ela inteira aqui. Ponto 9. Aqui já tem o ponto 15. Ok. Então, a primeira peça vai ficar aqui. E a segunda peça, ela vai ficar aqui. Certo? Não era para precisar eu dizer que isso aqui vai continuar. Por exemplo, a próxima. Eu vou fazer bem aqui. Alinhar. Alinhar. Agora eu vou pegar essas duas aqui, vou copiar, múltiplo. Geralmente eu não faço isso tudo não, viu? Se eu tô botando a paginação bem ali, é porque às vezes o óbvio precisa ser dito. É pra poder a pessoa continuar nesse desencontro. Podia ser no meio, mas nesse caso aqui eu vou preferir esse distanciamento. A linha do meu piso eu botei vermelho e essa tá preta. Selecionar filtro, marcar nenhum, quero marcar só linhas, aplicar. E aqui no estilo da linha eu quero linha vermelha. Pronto. Aqui eu vou botar a seta. Eita, Ilana, mas ao contrário, eu sei. Eu rotaciono. HR para voltar a minha bancada. Então, o piso no chão vai começar, ele vai ficar nesse sentido, beleza?
Aqui provavelmente deve haver uma diferença de nível. Se esse piso for no nível desse, provavelmente aqui tem uma diferença de nível. Nesse caso, eu não sei, mas eu vou fazer aqui. Que é onde eu, na diferença de nível, eu uso, né, soleira. Por quê? Porque pra gente não ficar olhando a massa do porcelanato. Isso é uma coisa que eu vou saber deles lá depois. Ok. E aqui o detalhe da madeira é só no chão. Então eu vou começar nesse sentido também, porque no geral o banheiro tendo só uma porta, o piso amadeirado, eu sempre começo com a régua no sentido da porta. Então aqui eu começo uma inteira. Aqui é 90. E aí, Guilherme e Gabriel, é o seguinte, esse piso aqui teve um acidentezinho no percurso e pode ser que ele venha de tamanho diferente, né? Então, se vier de tamanho diferente, o que vale é o raciocínio, em especial do piso. Eu já fiz esse vídeo explicando. Então, segue o mesmo raciocínio para esse banheiro aqui. O único detalhe aqui sobre esse piso que eu vou falar é nessa parede aqui. Ele é no chão e sobe. Ele sobe desencontrando, mas o nicho, essa borda do nicho aqui, a gente vai usar ela do granito preto, igual as bancadas. Mas o espaço dela, desse nicho por dentro, Guilherme, tu deixa ele de 90 por 45. Por que 45? Deixa eu botar errado. Porque para pegar 3 peças inteirinhas, certo? Então, nesse meio aqui, as laterais vai pegar só um pedaço e no meio pega literalmente 3 peças inteiras. E aí depois a paginação continua igual para cima. Minha aqui tem uma janela, mas não importa a posição da janela, a paginação segue nesse raciocínio. Ou seja, o que vai mandar aqui na altura... Ah, mas coincidiu bem certinho. Geralmente o padrão que eu uso de altura de nicho realmente é 90 centímetros. Beleza, combinado? Deixa eu medir. Fazer aquela anotação lá. Onde foi que eu fiz a anotação? Isso aqui é porque eu já tinha feito. Ah, Ilana, e... quase que eu ia esquecendo. Aqui, eu poderia ter feito... Eu fiz essa achura diagonal aqui, Gabriel, para dizer que a gente tá começando a fazer a paginação por aqui, certo? E eu também não estou falando com detalhes, porque lá no curso eu vou falar uma aula só de paginação, estou só falando desse caso específico. Mas é lá em região, anotação, região, e aí tem um modelo aqui específico diagonal. Para a achura da parede, eu também podia fazer uma região, mas o que foi que eu fiz? Eu editei a parede. Então, tua parede normal, quando tu passou o levantamento a limpo, por exemplo, vou pegar aqui, eu vou editar ela. Ela é alvenaria, no meio, emboço e emboço, certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei as paredes dos banheiros, essa aqui eu dividi, certo? Essa aqui é inteira, essa aqui também eu dividi. E aí eu editei ela, dizendo que de um lado é emboço, que é do outro lado, mas do lado que tá para dentro do banheiro, ela é uma cerâmica. Aqui eu mudei o tamanho e não mudei o nome. Mas ela é uma cerâmica de 60 por 60. Então, na verdade, aqui não é só a achura, aqui eu fiz essa edição na parede mesmo. Se eu estivesse fazendo
sim, projeto executivo do zero, isso era muito importante porque já ia sair na minha tabela de quantitativos o quanto eu iria usar de cerâmica, né? Enfim. Então, aqui, ok. Eu não preciso, se eu tô começando o piso aqui eu tenho um estudo mais ou menos de como ele vai entrar, mas eu não preciso fazer isso cômodo por cômodo, porque esse manda e o restante dos cômodos é como for chegando. Por hora é só. Não vamos fazer o deck ainda e nem aqui à frente. Não vou editar esse vídeo. Já ia terminando, mas vamos lá. Outra dica aqui importante para paginação, Gabriel. Sempre que a gente vai começar, tenta jogar a parte partida, né, quebrada, para o local que fica mais escondido possível. Por exemplo, aqui no lavabo eu vou começar inteira na porta, porque debaixo da bancada, atrás do vaso, a gente não vê tanto esse corte, certo? Geralmente a gente começa assim. E nas paredes, em especial quando tem porta, por exemplo, nesse banheiro aqui eu tenho o piso material e a parede outra. Então, não necessariamente esse piso que vem do chão, ele vai, esse alinhamento ele vai subir na parede. Mesmo sendo o mesmo piso. Então, quando vai na parede, eu vejo aonde vai ter menos corte. Por exemplo, eu comecei aqui, porque se eu começasse esse piso nessa parede aqui, eu ia pegar esse filetezinho aqui e esse outro pedaço que fosse ficar aqui também ia ficar partido. Então, por isso, eu optei por começar aqui. No outro, eu comecei inteira aqui, que aqui já tá com alisar e tudo, mas ele vai pegar praticamente, tem 50 se eu não me engano, ele vai pegar um pouco menos de corte. Porque se eu começasse lá daqui, alinhar... Ah não, o banheiro tem 1,20, então o porcelanato é 60, vai pegar bem no meio mesmo, nessa situação. Aqui, se fosse considerando só essa parede, eu começaria aqui, certo? Porque esse lado aqui vai ficar o espelho até em cima, a gente não vai ver. Só que do lado da frente, eu comecei, né, do lado aqui das minhas costas, eu comecei por aqui. Então, pra quem tá se olhando no espelho e tem toque, por exemplo, quem tá aqui no banho, desse lado vai olhar o alinhamento aqui e do outro iria olhar diferente, por mais que a gente tenha esse piso separando os materiais. Então, porque o outro lado foi melhor nessa posição, aqui também escolhi essa posição. Ok, deixa eu ver se eu vou lembrar mais alguma coisa. Não. Nem sempre eu uso esse modelo de nicho, geralmente eu gosto mais de vir o porcelanato, virar e fazer do próprio porcelanato. Mas aqui a gente vai usar a volta. Também nada demais. Sim, aqui, essa lateral aqui de dentro do banho, que é a parede da frente, essa lateral aqui ela vai ficar madeirada. E aí, como o piso amadeirado ele é mais caro, a gente não vai usar na parede toda, por quê? Porque aqui eu vou ter espelho até o teto e aqui embaixo eu vou ter armário. Então praticamente não vai ser visto. Então eu vou usar esse amadeirado só aqui onde literalmente é visto. E é isso. Aí para organizar, vou lá para as pranchas. Cadê? Em uma prancha eu vou colocar a casa toda. Tá na escala de quê? Tá na escala de 1:50. Em outra, eu deixei aqui só os banheiros, que tá na escala de 1:25. E em outra, Revit, isso não é problema, eu vou organizar as vistas. Para não confundir, eu vou botar as vistas desse banheiro em uma prancha, apesar de que cabe mais desenhos aqui. Mas as vistas do outro banheiro, eu vou jogar na outra prancha. Essa linhazinha azul aqui é porque ele tá me dizendo que tá alinhado.
Quando a gente vai abrindo aqui, vai ficando aberta muita janela. Vou nomear ele. O nome da prancha eu consigo fazer o mesmo, porém o número da prancha, por exemplo, eu vou botar aqui PR03, ok, ele não deixa eu fazer o mesmo número, ele não deixa ter o mesmo nome, repetir o número, mas o nome sim. Combinado? Eu não fiz o lavabo ainda, porque o cliente ainda não me confirmou as quantidades. Então eu não lembro se a quantidade que foi comprada está para as paredes do lavabo ou não. A Helena, mas banheiro não tem que ter revestimento nas paredes? Não, nem nos banheiros normais. Isso é muito cultural aqui do Brasil. Aí para fora o pessoal só usa literalmente na área de banho. Mas eu não lembro se quando a gente foi comprar a gente botou só o rodapé largo. E na cozinha a mesma coisa. Obrigatoriamente a gente precisa ter ali na área molhada, né? Que vai respingar água e tudo. Mas na parede como um todo, não. Porque está construindo, não tem esta necessidade não. Nessa prancha aqui eu vou apagar as cotas. Selecionar em toda a vista. Deletar. Aqui eu vou desligar isso aqui. VH. Essa aqui, o texto parece estar bem grandão por conta da escala, certo, gente? Revit é vida. Como aqui eu estou na escala de 1 para 50, ele automaticamente bota o texto na hora da impressão. Esse texto aqui dá o tamanho 2.30, certo? Olha a proporção aqui do tamanho do texto, tamanho aqui do cômodo, do vão. Aí eu vou aqui para essa prancha aqui, que está na escala de 1 para 25. Vou colar aqui o mesmo texto. Ó, ele já está... Automaticamente ele já vem menor. Aí nessa escala aqui, Gabriel, eu deixo a indicação da vista, certo? Eu não deixei a indicação da vista aqui, porque ia poluir demais. E aí eu vou pegar o texto aqui do outro piso. Ó, eu tô na prancha, certo? Copiei lá, Ctrl C, Ctrl V aqui, ele não deixa eu colar, por quê? Porque lá eu tô dentro, como se fosse dentro da viewport, então eu preciso entrar aqui, eu clico 2 vezes e aí sim eu consigo fazer o Ctrl V. Outra coisa, quando eu insiro algum bloco, eu vou colocar bem aqui, um vaso sanitário, só para tu entender uma coisa. Bacia aqui. Beleza. Tem uma bacia aqui, que eu inseri aqui. Opa, desculpa. Eu inseri aqui nesse desenho, nessa escala de 1 para 50, tá aqui. Quando eu vou na minha escala lá de 1 para 25, ele tá aqui, certo? Agora, uma anotação, que é uma informação, seja uma cota, ou uma linha, ou uma achura, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer mais uma achura aqui. Só para te mostrar uma coisa. Fiz aqui na escala de 1 para 50. Vou lá na minha prancha da escala de 1 para 25. Ele não foi. Ele só vai para todos os desenhos aquilo que realmente é uma família, um oponente. Então, apaguei aqui, nesse desenho de 1 para 25, na de 1,50, foi-se embora também. Mas, enfim,
Como eu desenhei aqui e não levei para lá, eu vou selecionar aqui essas 3 coisas, vou fazer um Ctrl C e venho aqui e faço um Ctrl V. Só que aqui, ó, como é que eu vou ter certeza que eu vou colar no canto certo? Ah, saiu torto. Então, antes de eu colar, antes de eu fazer o Ctrl V, eu venho aqui em colar, alinhado com a vista atual. Ele automaticamente ele cola na mesma posição que está lá a outra. Aí depois aqui eu posso ajustar para onde eu quiser, que não vai mudar lá. Só mudaria se isso fosse um elemento. Beleza? Vou colocar o vaso aqui. Esse aqui é um vaso padrão, mas nós já estamos trabalhando com um nível mais específico de projeto, que aqui é uma Deca, Monte Carlo, bababá. Se o cliente vai comprar essa eu não sei, mas a gente bota o ideal. Procurar aqui, Deca. Monte Carlo. E a bancada, vou botar aqui também a bancada. Vou copiar logo essa aqui para lá e eu duplico. Selecionar logo os 3. Vou rotacionar. Quanto tem esse banheiro? Em 48. Geralmente eu deixo no mínimo 70 centímetros para o vaso. Nesse caso aqui, eu vou deixar 70 é o mínimo, certo? Mas eu vou deixar 80. 80 menos 48, 68. Não deixar meio a meio. Fazer com 75, vou fazer com 74 a bancada. Vou duplicar 74 por 50. Mudei o nome, agora eu mudo aqui o tamanho. Profundidade 0,5. Está aqui ela. Alinhar aqui e aqui. Agora eu vou alinhar a cuba com a bancada. Aqui o eixo da bancada. Fazer ela aqui mais pra frente. Alinhar a torneira. Aqui ela veio direitinho, mas por exemplo, vou fazer aqui em perspectiva. Ó, tá ali minha bancada. Mas ela, por default, ela vem assim. Aí esse aqui é o frontão esquerdo, só desligar. Do mesmo jeito que essa saia aqui do lado direito não precisa. Saia direita. Pronto, desligou, que é aquele pedaço de granito que tá lá, que é como se fosse esse aqui, ó. Saia esquerda. Se eu desligar, fica assim. Não é o caso. Lembrando, a altura de bancada não interessa aqui, mas eu vou logo falar. Sempre 90 centímetros, certo? Não a bancada, a altura da cuba. Então, por exemplo, aqui, se fosse literalmente esse modelo de cuba, essa bancada ela estaria a 77. Combinado? Como a pia é de sobrepor, a cuba é de sobrepor, eu gosto no geral, né, usar esse frontão mais largo. Pelo menos da altura que for a cuba. Mas, por exemplo, se eu não quisesse dessa altura, eu podia editar ela aqui, ó. Altura do frontão, ponto 16. Altura da saia, ponto 04. Que vai ficar, na verdade, com 6. Certo? Por quê? Porque se eu deixar esse frontão muito alto, meu espelho, que eu me vejo, também vai ficar muito alto. Então, aqui eu deixo no limite da cuba, para também não ficar respingando água no espelho. E aí eu tenho mais... Fica melhor que de eu botar o espelho. E aqui também eu gosto de usar fininho, porque eu ganho mais espaço de móvel. Beleza? E é isso. Não vou fazer aqui as paredes. E aí depois o senhor calcula aí quanto tá levando de material. Dito que não tava gravando, não. Vamos lá. Imprimir. Seguinte. Imprimir não, transformar em PDF, né? Vou aqui na impressora. Assunto para outro vídeo, mas a gente vai instalar essa impressora Cult PDF.
é gratuito. Vamos aqui, vistas e selecionar. Não vou exibir as vistas, eu quero, vai provavelmente estar assim, eu quero imprimir essas folhas, certo? Percebam que aqui está com o nome bonitinho e nessa última eu não coloquei, ficou só não nomeada. Configurar, tamanho do papel A3, e aqui em zoom eu vou deixar o zoom 100%, ok? E em arquivo, ao invés de fazer um arquivo único, eu quero criar arquivos separados, ok? Você escolheu? Sim, desejo continuar. Vai acontecer a situação que a gente vai precisar do arquivo junto e situação do arquivo separado. Ok? Vamos lá para a área de trabalho. E aqui está. As minhas pranchas lá, nas propriedades, no navegador de projeto, eu coloco o nome direitinho, fica mais fácil de localizar essa prancha depois. Até o próprio cliente mesmo. Então, por exemplo, PR01, planta baixa, paginação de piso. Aqui está. 2. Aquele na outra escala. 3. As vistas dos banheiros. 4. Apesar de estar nomeada, é as vistas do outro banheiro.